Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos. Hoje estou trazendo aqui um vídeo para vocês gravado, pela impossibilidade de estar ao vivo com vocês. Mas quem tiver dúvida, pode colocar a dúvida aí no YouTube que depois eu respondo, tá bom? Vamos falar hoje, dando sequência, nós estamos falando sobre personagens do Evangelho durante esse mês. Então falarei hoje sobre Paulo de Tarso, o apóstolo. Claro, longe de falar tudo, porque daria aqui vídeos e mais vídeos, horas falando sobre Paulo de Tarso e sua vida. Então eu queria trazer, especialmente hoje, eu queria trazer um pouquinho do cenário, do contexto da época, onde ele vivia, para nós entendermos um pouquinho quem era Paulo, na realidade Saulo, ele nasceu lá em Tarso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade onde ele nasceu, o contexto que ele estava inserido na época, e depois a gente brevemente fará uma passagem que está no livro Paulo e Estevão, e acredito que muitos já tenham lido o livro Paulo e Estevão, que é maravilhoso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, quem não leu, recomendo que leia. Também trarei muitas informações que estão no livro As Marcas do Cristo, de Hermínio Miranda, e um livro muito bom. Então, quem ainda não leu, leia também. Ele traz assim um compilado com muitas informações, ricas informações, e foi de onde eu tirei a maior parte do estudo de hoje. Então, agradeço também aos amigos que colaboraram comigo nessa pesquisa, que me emprestou o livro, meu grande amigo Valdemar, ao Ricardo também, Balbio, enfim, a todos os amigos que participaram. Então vamos lá, pessoal. Antes, vamos agradecer, fazer uma oração, agradecer a Jesus por esta oportunidade desse estudo, de podermos, de termos tido Paulo de Tarso, como um grande apóstolo, que nos trouxe e ajudou com muitas informações e que nos ajudou bastante a entender um pouquinho do cristianismo e entender, através de seus exemplos, como ter conosco as marcas da passagem de Cristo no nosso planeta. Então, ser conosco, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Então muitos já ouviram falar de Saulo, Saulo de Tarso, que no futuro assumiu o nome de Paulo de Tarso, nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, na região da Cilícia, por volta do ano 5 da nossa era. Os livros de história, a história oficial, remonta por volta de 10 da nossa era, 10 anos da nossa era. Mas vamos nos ater, para que a gente possa ter uma linha condutora, vamos nos ater às informações para facilitar o nosso entendimento das informações que Emmanuel nos traz, ok? Então ele nasceu por volta de 5 da nossa era, após 5 depois de Cristo, Cilícia, e esse é o legal da história, para a gente entender um pouquinho, como eu disse, vou trazer um pouquinho do contexto, precisa a gente saber a região que ele morava, como é que ele foi criado, quais eram as etnias da região. Então, a Cilícia, que era a região onde ele vivia, era um distrito da Ásia Menor, entre Panfilha e Síria, dividida em duas províncias, a província da Cilícia Traqueia e a Cilícia Pédias. A primeira, a Traqueia, acho que é assim que se fala, a primeira é muito montanhosa e agreste, e a segunda, embora também coberta de rochedos, ela dispunha de algumas planícies bastante férteis. E uma importante estrada cortava o país. Então, e cortava também, passando também pela cidade de Tarso. Então, Tarso tinha uma posição
bem interessante para a época. Então a Cilícia ela foi uma região que sofreu o domínio de vários povos, desde persas, árabes, romanos. Então era uma região que né, durante a evolução daquela região, ela foi muito conturbada, teve muitos processos de tomada, de governos diferentes, né? Então aquela região sofreu bastante esse embate, né, de lutas, enfim, pela conquista da região. A cidade de Tarso, falando agora da cidade em si, não da região da Cilícia, a cidade de Tarso ela era uma cidade bem antiga e, segundo a referência mais longínqua que eles conseguiram encontrar, ela foi tomada pelos assírios cerca de 850 anos antes de Cristo. Ou seja, então a prova que eles tiveram é de 850 anos da existência de Tarso, de 850 anos antes de Cristo, quando ela havia sido tomada pelos assírios. É a prova mais antiga que eles têm sobre Tarso. Então, Tarso hoje, se nós olharmos lá no mapa, né, Tarso hoje ele pertence à Turquia e se liga ao Ocidente pela Europa e ao Oriente através do Irã, da Geórgia e da Armênia, que são antiga União Soviética, né? Pertenciam à União Soviética, ao sul do Iraque, ao sul, né, da Turquia, se liga ao Iraque e à Síria. Então, se você pegar, né, para você entender a importância de Tarso à época, se você pegar um compasso, e não precisa nem estar muito aberto, pegar um compasso e fazer uma roda em volta de Tarso, ele estava ali muito bem posicionado. Você tem a Europa, que é o Ocidente, você tem ali o Oriente, a Ásia, e você também tem a África, muito próximo. Então, era uma posição, geograficamente falando, muito estratégica para o comércio, né? E fora a estrada que cortava. Então, a história de Tarso ela tem uma importância considerável, não somente pela localização, como também pelas realizações de Tarso, da cidade. Então, ela tinha um porto muito bem estruturado para a época, tinha uma estrada que cortava o país e cortava uma montanha, então era uma estrada extremamente utilizada para comércio, e contava também com 3 universidades, uma das 3 universidades que existiam naquela época. Então, uma universidade era em Tarso e as outras 2 eram em Atenas e Alexandria. Na época de Saulo, o porto de Tarso ficava à beira-mar, né? Hoje em dia, a cidade de Tarso está mais ou menos afastada uns 20 quilômetros da linha da água, por causa das erosões que aconteceram ao longo desses anos, né, dos aluviões, né, que é a erosão dos rios e o assoramento da região em volta, né, que tinha um rio que cortava a cidade e ele foi tendo erosão e a areia foi tomando conta e o mar foi se afastando. Então, dado esse porto e a proximidade da Grécia, a influência grega na região era muito grande, e a população era, pois, muito heterogênea. A população ao longo da costa de Tarso era bastante desenvolvida, mas lembra que tinham 2 províncias, né? E você tem lá o monte, então a população que morava nas montanhas, eles eram mais bárbaros na época. Então você tinha uma população bem desenvolvida na região do porto, né? Multicultural, e você tinha uma população mais bárbara nas montanhas. A capital de Tarso, né, a capital Tarso, da capital Cilícia época, era famosa por seus filósofos e escolas, e os judeus firmaram ali uma grande colônia,
como também fizeram grande colônia em Antioquia, em Éfeso e em Mileto, e também grupos menores em Corinto, Atenas, Filipos, Petra e algumas outras cidades. Né? Também em Tessalônica e algumas outras cidades. E muitas dessas estariam na rota percorrida por Paulo no futuro. Né? Então ficavam ali todos muito próximos do mar Mediterrâneo, né? E Paulo percorreu todo aquele percurso por essas cidades e dessa região extremamente rica. Né? Então, vamos aqui falar agora um pouquinho da época que ele nasceu, falar um pouquinho do contexto político da região. Então, falamos um pouquinho do contexto geográfico, né? Ficava próximo da Grécia, uma região de muita movimentação, passaram por diversas guerras, conquistas, povos diferentes, e esse foi o contexto que a região que ele nasceu passou. Né? E agora na questão política, o Saulo ele nasceu na época do Império Romano, quando o Império Romano estava em pleno apogeu, durante o governo de Otaviano, o Augusto, né? Que após diversas lutas, Otaviano reconquistou, né, vamos dizer assim, o poder da família, porque na realidade Júlio César era seu tio-avô. Então, assim que o Júlio César morreu, houveram outros, durante 15 anos, houveram outros imperadores, e Otaviano conseguiu reconquistar o poder, e no poder, assim que ele conquistou, ele permaneceu por 57 anos. Então, ele vai falecer 14 depois de Cristo. Então, Saulo e Jesus nasceram na época de Otaviano, numa época que o Império Romano estava lá no seu apogeu e estava muito bem fixado, e, enfim, tudo correndo sem muitos problemas no Império em termos de conquistas de imperadores. É bom falar que qualquer que fosse o imperador, né, as províncias, as cidades, né, como as províncias, as duas províncias da Cilícia e outras da região, elas conheciam somente os delegados. Elas não tinham muito acesso ao imperador. Então, elas conheciam os delegados, que, por sua vez, né, dada aquela época, oprimiam e extorquiam em nome de César. Né? O César acabou ficando divinizado, né? Então extorquiam em nome de César. Não só para o governo, para o império, mas também faziam também extorsões para o seu bel prazer, né? Para a sua bolsa. Né? A corrupção naquela época era muito grande. Então, eles faziam isso, vocês imaginam como, né? Aquela época, pelas histórias que a gente conhece, pelo pouco que a gente conhece da época do Império, sabemos que eles faziam isso através de muita extorsão, né? de perseguições e retirando do povo. Né? Mas isso reduziu um pouco durante a época do Augusto, né? de Otaviano. Então, como aprendemos na doutrina, nada é por acaso. Né? Então, Saulo ter nascido nessa região, com todas essas colocações, né, que nos são trazidas pelo Hermínio de Miranda nas Marcas do Cristo, da situação geopolítica, né, que a família dele cresceu e ele, consequentemente, cresceu ali, não foi à toa que ele nasceu naquela região. Né? Vimos que a cidade era uma cidade cosmopolita, com acesso fácil, exposta à influência externa, principalmente à influência grega, ou seja, era uma cidade, podemos dizer assim, internacional.
né? E Saulo precisava deste ambiente para desenvolver suas habilidades, né? Para o que estava por vir, pelo que Paulo, né, ia passar. Então, Paulo, no futuro, precisaria ser um homem internacional e profundamente judeu. Então, ali na região de Tarso, tinha uma comunidade judaica muito grande, né? E a sua família era bem tradicional. Então, Saulo teve também. Saulo era super inteligente e na cidade de Tarso, né, tinha universidade, a gente sabia que os estudos lá eram bons. Então, Saulo teve como mestre Gamaliel, que era considerado o melhor mestre da época e também eleito o primeiro doutor da lei e que mereceu o título de Raboni, né, que significa mestre-professor. Então, se formos ver lá em Paulo Estevão, vai falar de Gamaliel, a Marcas do Cristo vai falar de Gamaliel. Então, Gamaliel é um personagem muito importante na história de Saulo. E Gamaliel, chegado mais ou menos já à fase adulta de Saulo, Gamaliel insistia com Isaac, que era pai de Saulo, para que Saulo partisse em definitivo para Jerusalém, onde ele conseguia enxergar o crescimento de Saulo e uma posição para ele no Sinédrio. Então, até porque Gamaliel pretendia se aposentar à época. Então, o Saulo ele cresceu na região de Tarso, teve o aprendizado de Gamaliel e depois ele vem para Jerusalém lá por volta dos seus 30 anos de idade. E aí a gente, de certa forma, consegue fechar aqui um pouquinho só do contexto geopolítico, onde ele nasceu, para entendermos a força, né, da onde ele foi criado. Então, uma cidade internacional, uma cidade com bons estudos, uma cidade onde ele tinha contato não só com o povo judeu, mas também com os gregos e com outras etnias que por ali passavam. Então, enfim, foi ali que ele cresceu e se tornou o homem forte e inteligente que era Saulo à época. Emmanuel descreve Saulo no livro Paulo Estevão da seguinte forma. Logo quando ele chega no livro Paulo Estevão, quando ele chega a Jerusalém, ele descreve assim: Saulo, ali pelos 30 anos já em Jerusalém, vestido à romana, falando de preferência o grego, a que se habituara em Tarso, no convívio com mestres formados nas escolas de Atenas e Alexandria. Acrescenta-se que, independentemente de seu nascimento, no rigor da tradição familiar judaica, era também cidadão romano, pois que lhe conferia livre trânsito por todo o vasto império. Então, Emmanuel vem justamente afirmar tudo isso, né, dessa história geopolítica, ou seja, ele quando chegou a Jerusalém, ele tinha por volta de 30 anos, já vestido a romana, então na tradição romana, mas ele falava grego também, né, se habituara a falar grego em Tarso, e também no convívio que ele tinha com os mestres das escolas de Atenas e Alexandria. Então, ou seja, ele tinha um convívio com o povo grego, ele tinha convívio com pessoas inteligentes da época, e ele tinha junto com ele a tradição familiar judaica. Mas ele também era um cidadão romano, né, que havia concedido a cidadania romana ao povo da região. Agora vamos passar para o momento então que Paulo chega a Jerusalém. Que Saulo chega a Jerusalém. Né? Nesse momento ele ainda é Saulo. Então Saulo, quando chega a Jerusalém, já estava, para quem já leu o livro, né, Paulo Estevão já sabe dessa história, mas para quem não sabe, vou fazer aqui um pequeno apanhado dessa história de Abigail, de Jezeel, enfim. Então, quando ele chega a Jerusalém, ele já estava namorando, né, de Abigail.
a quem conhecera em uma festa familiar íntima, né, meses antes, na casa de Zacarias ben Hanan, onde fora levado por um amigo em comum, por amigos em comuns. Então ele, quando chega a Jerusalém, além do objetivo dele das conquistas dos profissionais, do Sinédrio, enfim, ele tinha esse interesse de se casar com Abigail, a quem ele amava muito. No livro Paulo Estevão, o livro ele começa contando a história de Abigail, de Gisel, da família, do pai deles também, mas aqui nós já pulamos para quando ele já chega em Jerusalém, porque nós vamos falar sobre ele. Mas, para que a gente possa entender um pouquinho desse contexto, eu vou falar rapidamente só da história de Abigail, para nós já entrarmos em Saulo a partir dos 30 anos. Tá? Então, a história da família de Abigail, como descrita no livro, inicia-se antes da chegada de Saulo em Jerusalém. Quando Saulo conhece Abigail, o pai dela já havia morrido, o irmão dela, que se chamava Gisel, havia sido preso e condenado às galeras, os navios da época, e como escravo, então não sabia que na época tinha esse entendimento que quem era condenado à galera nunca mais era visto, então morria lá, escravizado, trabalhando. E ambos, tanto o pai quanto o Gesiel, eles foram condenados por Licínio Minúcio, emissário de César, que destroçou sumariamente a tranquilidade dessa família, essa pequena família que eles moravam em Corinto na época, e esse emissário de César, o Licínio Minúcio, ele veio e tomou a propriedade deles, que eles tinham para o sustento deles, e então num processo de expoliação sem qualquer defesa. Eles não tiveram opção de se defender. Então o pai foi morto pelo açoite, o irmão preso, e ela, que havia sido levada também, foi solta. E assim que ela foi solta, ela recorreu ao auxílio da mãe de uma amiga da mãe dela, que aconselhou ela a fugir e entregou ela a um casal amigo, que era o Zacarias e a Ruth, que eles seguiriam para a Palestina depois de terem um filho morto também pelos romanos. Então, justamente na casa desse Zacarias, que de certa forma adotou Abigail, foi que o Saulo a conheceu. Então, esse casal, eles se instalaram em Jope, que é próximo de Jerusalém, onde Saulo a conheceu. Então, Saulo, fechada essa história de Abigail, Saulo, aos 30 anos, era um jovem ambicioso, estava cheio de planos, era inteligente, culto e fiel às tradições da sua gente, dos judeus. Então, o caminho lá em Jerusalém, com o apoio de Gamaliel, com todos os ensinamentos que ele tinha, era um caminho bastante promissor. Ele estava aberto a conseguir concretizar os seus objetivos lá em Jerusalém. Então foi nesta época e sobre estas circunstâncias que Saulo, assim que chegou a Jerusalém, ele encontrou um amigo dele chamado Sadoc, e foi o primeiro momento que ele ficou sabendo sobre os homens da Casa do Caminho, os nazarenos, que seguiam a seita de Jesus de Nazaré. Então, Sadoc, que teve o seu tio curado da cegueira pelos apóstolos, pelos nazarenos, como eles falavam na época, ele estava muito preocupado e citou para Saulo sobre o Estevão, dizendo que além do dom da palavra, o tal de Estevão, como ele falava, possuía dons sobrenaturais, e convenceu o amigo
Saulo, que no começo, não, isso não, não é nada, enfim, mas ele convenceu a Saulo de que ele, Saulo, com o poder que ele tinha no Sinédrio, poderia liderar uma campanha decisiva contra aqueles mistificadores. Então Saulo vê nisto uma oportunidade e resolve seguir Sadoc para ver a pregação de Estevão naquele dia. Então, logo quando ele chega a Jerusalém, logo no início, ele tem a oportunidade. Foi a primeira vez que ele que ouviu falar da seita, né, do Nazareno, de Jesus, e dos homens da Casa do Caminho, e resolveu, então, prontamente aceitar o convite e ouvir a pregação de Estevão pessoalmente ali naquele dia. Então, quando ele chega, né, e ele vê o Estevão, ele falava muito bem, ele tinha o poder da fala, né, ele se comunicava muito bem, como também Saulo tinha. Saulo quando diante da lei mosaica que ele amava tanto, quando ele viu o discurso de Estevão, ele entrou em embate com Estevão e iniciou a partir dali. E Estevão não deixou barato, né, respondeu à altura, assim, certamente, né, com muito conhecimento. A partir dali, então, Saulo se sentiu ferido e aí começou a perseguição aos irmãos da Casa do Caminho. Fazendo aqui um parêntese, né, para quem não sabe da história, Estevão era o irmão de Abigail, que batizou-se Estevão, então ele era o Gesiel, que batizou-se Estevão após ser socorrido pelos irmãos da Casa do Caminho, quando ele estava quase morto. Depois vocês veem a história lá em Paulo Estevão, né, que é bem legal. Então a história basicamente, ele foi encontrado quase morto, foi levado para a Casa do Caminho, lá ele foi acolhido, e lá ele conheceu os ensinamentos de Jesus através de Simão Pedro, né, e dos apóstolos que lá viviam, e recebeu de Pedro as escrituras para estudo também. Então ele ficou extremamente grato e feliz, e amou conhecer Jesus e começou a pregar sobre Jesus. Ele se identificou muito com os ensinamentos de Jesus. Então Estevão, ele tinha o poder da palavra, o dom da palavra, e ele começou a pregar ali em Jerusalém sobre essa nova verdade que ele conhecia, né? Então a Casa do Caminho era o primeiro movimento dos seguidores de Cristo, ajudando os pobres, os desamparados da época, né, através das mãos caridosas dos apóstolos. Lembrando que a gente não vai entrar nos pormenores da história, né, que o melhor da história é que vocês leem mesmo o livro Paulo Estevão. Então vamos lá. Saulo, então, depois da pregação de Estevão, desse embate, Saulo consegue uma autorização do Sinédrio e segue sua marcha e consegue a sua primeira aparição pública, né, e para ele, no entendimento dele, o primeiro sucesso de sua carreira, que foi a condenação de Estevão ao apedrejamento. Então, nesse dia, né, do apedrejamento, ele resolve convidar Abigail, sua noiva à época, né, para esse evento. E quando Abigail estava na companhia da irmã de Saulo, quando ela chega no recinto, um pouco depois, ela encontra o Gesiel. Ela reconhece que é o irmão dela, encontra o Gesiel já quase morto. E ela fala para Saulo que era o irmão dela, né? Então Saulo, meio que atordoado com essa notícia, ele dá um jeito de cessar o apedrejamento, retira Estevão, né, que é o Gesiel, irmão dela, batizado como Estevão, né, retira ele da área do apedrejamento e leva ele para uma sala, né,
reservada, aonde Abigail encontra, e ele ali tem a oportunidade de avisar, de falar com a irmã a alegria dele de estar ali por Jesus Cristo e por ter conhecido os ensinamentos de Jesus, e que morrer por Jesus para ele era uma dádiva, né? Então, que ele estava feliz e ele logo ali ele falece no colo da irmã dele. Então, atormentado e confuso com tudo que aconteceu, Saulo rompe o seu relacionamento logo ali com Abigail, né? E ela volta para casa dela, para casa de Zacarias, adoecida e triste. Ela acaba adoecendo, muito, muito triste com tudo que aconteceu, ela adoece. Saulo continua, né? Terminou com Abigail, continua sua perseguição, a perseguição dele implacável aos cristãos, não só pelo convencimento deles de que eles infringiam as leis de Moisés, né? Mas tomado também pelo sentimento de que eles eram culpados pela situação que estava acontecendo na vida dele, né? E pela situação que ele vivenciou naquele amargo triunfo do apedrejamento, né? Onde ele acaba rompendo com Abigail. Então, a história de Saulo continua um tempo. 8 meses depois, né? Ele, movido pelo amor que ele sentia por Abigail, resolve procurar Abigail e vai à casa de Zacarias em Jope, onde ele havia dito que não voltava nunca mais, mas por amor a ela voltou, né? E voltou para tentar reatar o relacionamento, dizer que amava muito, enfim. Então, quando lá ele chegou, ele encontrou Abigail já bastante debilitada, à beira da morte, e convertida ao cristianismo por um tal, como ele dizia, de Ananias, né? Então ela foi convertida pelo Ananias, que nós conhecemos da história, né? Então Abigail recebe com muito carinho, com muito zelo, que ela também o amava, e confessa a ele a fé que ela tinha no Nazareno. E logo no dia da morte dela, né, ela tem uma visão de Estevão, de Gisel, do irmão dela, e comenta dessa visão com Saulo, dizendo que ela viu Estevão, seu irmão, e que ela, no outro plano, ela e Estevão cuidariam dele, Saulo, e Estevão pede para avisar Saulo que Jesus muito o amava. Então ela passa esse recado para ele e morre. Então você imagina como é que Saulo não ficou. Ele ficou possesso. Ele queria porque queria ir atrás desse tal de Ananias que converteu a noiva dele, né, a amada dele, ao Nazareno, né, aceita do Nazareno, ao cristianismo. Né? Ainda na época não se usava essa nomenclatura, mas e aí ele fica possesso e quer perseguir. Então ele ele volta a Sinédrio. Ananias havia ido para Damasco, e ele volta a Sinédrio, pede uma nova autorização. Nessa autorização ele pede uma autorização para ir a Damasco perseguir os cristãos e trazer todos eles amarrados até Jerusalém para que fossem julgados. Na realidade, ele tinha a ideia, né, e o objetivo também de pegar Ananias. Então, ele vai então a Damasco, e quando chega às portas de Damasco, Saulo tem um encontro com Cristo, né, que nós já sabemos da história, quando ele encontra com Cristo no deserto. Ele sai de Jerusalém acompanhado de 3 servidores, né, que o acompanharam no caminho. E ele, quando chega às portas de Damasco, ele encontra Jesus, né, ele encontra e Jesus com aquela imensa luz do Cristo, né, o Saulo tem o seu primeiro contato com o esplendor da glória de Jesus. E Jesus fala para ele, né, pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Nós já sabemos dessa história.
E Saulo, diante daquele esplendor, ele ajoelha e pergunta: quem sois vós, Senhor? Ele não sabia, ele não entendia, ele apenas sentia, né? Ele: sou Jesus, eu sou Jesus. Então Saulo, diante daquela situação inexplicável, que tomava todo o seu ser, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ele estava tão atônito, tão hipnotizado, era um sentimento, era uma presença tão forte de Jesus, que ele se rende a Jesus e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? É a única coisa que ele fala. E Jesus lhe diz, tem mais coisas na passagem, mas não estamos resumindo aqui. Jesus lhe diz: levante e siga até Damasco, que lá será dito o que você precisa fazer. Então acaba que Saulo manda embora 2 dos acompanhantes dele, segue com um só até Damasco, onde ele se hospeda, fica lá numa hospedaria sozinho. E lembrando, né, ele quando vê a luz de Cristo ele fica cego, né, tamanha luz, ele cega os olhos, e aí ele fica lá 3 dias sozinho na hospedaria, porque assim que ele chega ele pede para que o rapaz vá, ele fica sozinho na hospedaria, sem comer, sem beber, enfim, sem enxergar, 3 dias, até que quem chega ao encontro dele, Ananias. Ananias vai lá, o cura, né, da cegueira, e juntos se abraçam e ficam ali falando sobre Jesus. Saulo então ali dá graças a Jesus e resolve a partir dali seguir, entendendo a lei, e passa a seguir Jesus Cristo. Logo lá em Damasco, o Saulo então tenta contato com, assim que ele fica curado por Ananias, ele tenta contato com o amigo dele, com o Sacob, que é justamente o que encontrou com ele em Jerusalém. E ao contar que viu o Messias, é rejeitado pelo amigo. Então Saulo acaba decidindo, depois da conversa com Ananias, enfim, Ananias falou que realmente ia ser difícil, então ele resolve se isolar no deserto para conhecer melhor e estudar os ensinamentos do Cristo, e com a ajuda do irmão de Gamaliel, lembrando que Gamaliel, a essa época, que era o mestre dele, já havia também era já um adepto dos ensinamentos do Cristo, já mais idoso, enfim, ele acaba lendo as escrituras que ele havia recebido, ele lê e passa a ser um adepto do Cristo. Então resolve apoiar Saulo, porque Saulo conta para ele sobre os que tinha visto o Messias, então ele resolve apoiar e pede ajuda ao irmão de Gamaliel, que consegue para ele um emprego de tecelão no deserto. Né? E lá ele fica por 3 anos meditando e aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus Cristo antes de voltar a Jerusalém. Né? Então, quando ele volta a Jerusalém, ele também não é muito bem recebido, e ele acaba pedindo socorro depois desses 3 anos lá na Casa do Caminho, né? Onde foi ainda recebido com um pouco de receio, né? Porque ele era perseguidor, mas eles o aceitam, e a partir daí ele foi acolhido pela Casa do Caminho. Ele ficou um tempo até se recuperar, ele tinha o desejo de rever o pai dele em Tarso. Depois que ele se recuperou, ele foi a Tarso rever o pai, falou que havia visto o Messias, também foi rejeitado pela família. Então ele acabou ficando lá nas redondezas de Tarso, depois que foi deserdado pela família, ele acaba ficando nas redondezas de Tarso, trabalhando como tecelão para ganhar o seu sustento. Então, resumindo bem a história, Saulo, após conquistar a confiança dos apóstolos, né, tempos depois foi convocado a ajudar Barnabé em Antioquia. Então ele sai de Tarso e vai para Antioquia ajudar Barnabé, e dali em diante começou sua peregrinação. E as virtudes daquele velho Tarso começaram a desabrochar,
porém regadas agora com a luz dos ensinamentos de Jesus, tornando-se assim a combinação perfeita para a missão de espalhar o Evangelho onde conseguisse. Então, aquele velho Saulo, com todos aqueles ensinamentos que ele aprendeu na juventude dele, tudo aquilo são virtudes que começaram a desabrochar, só que agora iluminadas, pelos ensinamentos de Jesus. Então, por isso que a gente fala que não foi à toa que lá ele nasceu, por tudo que ele teria que passar. Então, ele teria que ser uma pessoa forte, inteligente, e então tá aí a sua missão. Então foi em Antioquia que Lucas sugeriu a palavra cristãos pela primeira vez, e Saulo, ele sugeriu a Saulo e a Barnabé em substituição à expressão de caminheiros, que era o nome que eles tinham, como peregrinos, ou viajores, era o nome que eles tinham, caminheiros. E ele falou: por que vocês não estão representando Cristo? Então, por que vocês não se chamam cristãos? Então, essa sugestão foi logo aceita pela comunidade, hoje cristã. Então, muitas coisas acontecem daí em diante neste caminho, desde as manifestações do Espírito Santo, a gente fala que as igrejas tinham as manifestações do Espírito Santo, então as manifestações, vamos dizer assim, hoje em dia mediúnicas, nas reuniões, as perseguições a Saulo, as prisões, os ajustes na própria igreja, tiveram, durante essa caminhada, tiveram que ser feitos alguns ajustes, porque ainda se chocavam ainda com as ideias das leis mosaicas, tinha ali que fazer um ajuste fino, porque a lei mosaica, os costumes mosaicos ainda estavam muito presentes na cultura dos povos, então tiveram que ser feitos alguns poucos ajustes, E Saulo, ele passa a se tornar Paulo na cidade de Neapafos, após ser batizado por Barnabé, Porque Barnabé, na realidade, ele havia batizado Sérgio Paulo, que é um personagem importante na história, tem que ler Paulo e Estevão para entender. E ele tinha acabado de converter o Sérgio Paulo e perguntou para Saulo se ele havia sido batizado ou não. Ele falou que não havia se atentado para isso. Então Barnabé resolve batizá-lo ali, e eles, para homenagearem o Sérgio Paulo, homenagearem na realidade a conversão do Sérgio Paulo, ele passa então a assumir o nome de Paulo e assinar a romana, como foi, Paulo de Tarso, um nome a romana, como ele mesmo diz. Então é legal essa história de Sérgio Paulo. Ele tem uma coligação com Estevão, então para quem for ler o livro, vocês vão saber quem é Sérgio Paulo. Então suas peregrinações foram então muito importantes para difundir os ensinamentos do Cristo e para prepará-lo na jornada. Então até que chega um ponto da sua caminhada, que a igreja cristã se alastrava e se expandia após várias perseguições, prisões, ter sido açoitado, enfim. A igreja cristã se alastrava e se expandia no Ocidente e no Oriente, e tornava-se cada vez mais difícil para Paulo de conseguir dar conta de se comunicar com todas elas como ele desejaria, Então ele ia, fora isso, fora todo o desgaste físico, que ele já havia passado, chega um dia com a igreja deserta, e Paulo, se vendo naquela situação, ele em oração ele roga a Jesus uma ajuda, e Jesus se comunica com ele. E ele recebe a mensagem do mestre, que lhe indica que era possível assistir sim a todos, mas pelo poder do Espírito e não necessariamente em presença. Então ele começa a partir daí escrever as cartas, as epístolas tão conhecidas de Paulo, E essas epístolas foram escritas com a ajuda de Jesus e de Estevão. Então, Estevão, Jesus fala no livro que Jesus designa Estevão para que fique mais próximo de Paulo e o auxilie
nessa caminhada, na escrita das cartas, das epístolas. E Emmanuel esclarece assim, quando fala das epístolas, né? Quando ele começa a escrever, Emmanuel diz o seguinte, aqui. Ao lado das questões meramente transitórias e locais, as epístolas representam o pensamento do próprio Cristo, transmitido a Paulo através de Estevão, mensageiro fiel e amoroso. Então, ele confirma aqui, né, que Paulo ele tinha o apoio de Estevão e que as epístolas representavam, e por isso da importância de Paulo na história, representava o pensamento do próprio Cristo. Né? Então você imagina, ele recebe a mensagem do próprio mestre para escrever as cartas e o mestre vai lá e pede a Estevão que o ajude. Então eles estavam ali unidos, né? E Paulo vai e escreve essas cartas. Então foram assim, pessoal, chegando, né, já mais ao final, foram assim então que Paulo escreveu 3 epístolas, né, até a sua morte né, e ao final do seu lindo apostolado. Então, algumas ainda tem muita discussão teológica sobre isso, né, algumas não são reconhecidas como sendo autênticas dele, mas o que vale é frisar a importância dessas cartas para a humanidade, como eu falei no começo do nosso estudo. Né? Essa é a intenção de a gente conversar, né, nesse estudo de hoje. Falar dessa personalidade que formou Paulo, né, que lapidou Paulo, forjou Paulo para que ele conseguisse espalhar a igreja, né, os ensinamentos de Cristo tanto no Ocidente quanto no Oriente, e também as cartas que trariam o pensamento do próprio Cristo para nós. Então, essa é a importância desse apóstolo maravilhoso que é o apóstolo de Paulo. Hermínio Miranda, ele no item As Marcas do Cristo, no próprio livro, né, intitulado As Marcas do Cristo, ele diz o seguinte, nesse tema já no final do livro, sobre as marcas do Cristo em Paulo. Ele fala o seguinte, eu vou ler, né, para nós fecharmos o nosso estudo de hoje. Ele fala o seguinte: o apóstolo dos gentios aparece de corpo inteiro nas suas epístolas. Corpo e alma, mas mais alma do que corpo. A figura que emerge daqueles textos é a de um homem totalmente entregue a um sonho que o faz vibrar até a última fibra do seu ser. Dar o recado do cristianismo, como se diria hoje. Para isso, tudo enfrenta com uma coragem física e moral que nada nem ninguém consegue abater. Aos companheiros de Corinto, escreve um inventário das suas penas. É ministro de Jesus mais do que nenhum outro. E ele fala, mais em trabalho, mais em cárceres, muitíssimo mais em açoites. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Um dia e uma noite passei náufrago no mar. Viagens frequentes, perigos em rios, perigos de salteadores, perigos dos de minha raça, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo nos ermos, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, trabalho e fadiga, noites sem dormir, muitas vezes fome e sede, muitos dias sem comer, frio e nudez. E à parte, outras coisas, irresponsabilidade diária, a preocupação com todas as igrejas. Quem desfalecesse sem que desfaleça eu? Quem sofre escândalo sem que eu me abrace? Está em
2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29. Então, essa parte está escrita lá. Então, não é bravata, né, diz Hermínio. É o testemunho vivo, cadente e sincero de um homem que viveu intensamente o seu ideal. Sua personalidade é um contraste harmonioso, e assim podemos dizer, entre autoridade e humildade. Não cede nas coisas que são do Cristo, mas vai aos extremos da humildade e da renúncia para proclamá-las aos 4 cantos da terra, aos grandes e aos pequenos. Humildade e autoridade são as tônicas cambiantes, mas há uma constante que as sustenta, a fé. Esse é o homem, e ele traz no corpo e no espírito as marcas do Cristo. Então, pessoal, Paulo, ele, como todos os apóstolos foram muito especiais, mas Paulo, ele tem uma história fantástica de um homem forte que traz nele as marcas do Cristo. Então essa foi a ideia do estudo de hoje, mostrar esse caráter, essa personalidade deste personagem, deste apóstolo maravilhoso que foi Paulo, e a importância dele, que ele trouxe para a nossa humanidade. Espero que todos fiquem bem. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Até logo.